Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre notação científica e algumas operações aí voltadas para a notação científica, tá certo? Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre notação científica. E aí eu vou pedir para você abrir o seu livro lá na página 167, que nós vamos resolver algumas questões lá que eu deixei para que vocês resolvessem, a questão de número 2, tá? Só mesmo para a gente exercitar um pouquinho aí a parte de notação científica, beleza? Então, chega de conversa, vamos lá. Essas questões aí são questões da página 167. É a questão de número 2. Ele pede o seguinte: copiem em seu caderno as sentenças abaixo, substituindo cada quadradinho quadrado pelo número que torna a igualdade verdadeira. Então, na verdade, ele quer que a gente resolva aí as transformações ou de multiplicação ou de divisão que corresponde às unidades ali, tá certo? Então, antes da gente começar, eu vou colocar aqui como observação as duas unidades que a gente aprendeu hoje. Nós aprendemos a unidade UA. A unidade UA, deixa eu ver aqui na minha colinha, vale 1,496 vezes 10 elevado à oitava. Essa foi uma unidade que a gente aprendeu. A outra unidade que a gente aprendeu hoje também foi a unidade AL. A unidade AL, deixa eu pegar aqui na minha colinha, vale 2,537 vezes 10 elevado à sexta. Tá certo? Só deixa eu dar um confere para ver se é isso mesmo. Ano-luz é esse valor aqui, AL de ano-luz, e o A é de deixa eu ver aqui o A, cadê? Unidade astronômica, 1,496 vezes 10 à oitava. Beleza, certinho. E aí, ele pede para a gente fazer algumas transformações, tá certo? Então vamos lá, na letra A. Na letra A, ele pede para transformar de km, de quilômetro, para o A. Então eu tenho 4,488 vezes 10 à oitava km. E ele quer que eu transforme isso em UA. E aí eu sei muito bem que para transformar de quilômetro para unidade astronômica, é só dividir pelo valor da unidade astronômica, né? E aí nós vamos efetuar a divisão. Deixa eu armar aqui a minha continha. 4,488 vezes 10 à oitava dividido para o A, que é essa daqui, né? 1,496 vezes 10 à oitava. Então aqui armei a minha conta e aí agora é só resolver essa divisão. Aqui, ó, tá muito tranquilo que eu tenho a potência, né, igualada, o mesmo valor, eu posso já cancelar. Então, na verdade, eu vou ficar somente com essa divisão aqui. Tá certo? Para a gente não alongar muito a nossa divisão, eu vou utilizar só esses três números aqui, ó, tá? Então, a nossa divisão vai ser 4,48 dividido para 1,49. Certo? O ideal aqui é resolver com todos os números, só que aí
a nossa divisão vai ficar um monstro de divisão, né? Não tem necessidade. Aqui, galera, como eu tenho uma decimal, tanto no numerador como no denominador, né, na minha divisão, para que eu torne esse número inteiro, eu vou ter que multiplicar por 100 para andar essas duas casas. Lembrando que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Mas aqui calhou de estar com a mesma quantidade de casas. Sempre vai acontecer isso, tá? Quando tiver representado em notação científica, a vírgulazinha sempre vai estar depois do número, né? Até porque a gente sabe que para representar um valor em notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10, tá? Maior que 1 e menor que 10. Então sempre vai estar desse jeitinho aí. Então aqui, ó, é só desconsiderar a vírgula e efetuar a divisão desse número por esse, tá? Agora é aquele esqueminha, né? Aquele jogo de multiplicação para a gente chegar ao valor que multiplicado com 149 vai chegar perto de 448. Eu já fiz aqui uma colinha, para a gente não perder muito tempo. 3 vezes 149 dá 447. Então, ó, ele está próximo, né? Então, aqui é o 3. 3 vezes 149 vai dar 447. Diminuindo desse daqui, vai dar resultado 1. Vai sobrar 1, né? E aí, qual o próximo passo? 1 divide para esse. Não dá. Então, vírgula e 0. 10 divide para esse? Também não. Então, 0. E aqui vai ficar 100. 100 divide para 144? Também não. Então, outra casinha aqui, 0. E acrescenta mais 1. 1000. 1000 divide 144. Tá certo? Mas aí não precisa fazer a divisão, até porque aqui a gente já tem bastante números, né? Mas se eu fosse efetuar a divisão, seria o 6. Certo? E aí pode parar a nossa conta aqui. Então, esse número transformado em UA é aproximadamente 3,006 UA. Beleza? Então, assim a gente consegue desenrolar a letra A. Vou fazer a letra C, porque a letra B ela é bem parecida, né? Só muda o valor. Você também vai ter que efetuar uma divisão. Na letra C, vou colocar aqui, eu tenho ao contrário. Eu tenho 8 UA e quero transformar esse valor em quilômetro. Então, se eu tenho 8 UA, o UA vale quanto? Tem esse valor aqui, ó, 1.496 vezes 10 oitavos. Então, é somente multiplicar. Então, vamos lá, efetuar essa multiplicação. 8 vezes esse número aqui, né? 1,496 vezes 10 à oitava. Aqui, gente, o que acontece? Como eu tenho um número, e tem um número que tem potência, eu vou multiplicar só esse primeiro pedaço aqui, ó. E esse daqui eu vou repetir, tá? E aí depois a gente vê o que acontece com a primeira casa, se ela vai ter mais de uma casa, né? E aí se tiver mais de uma, a gente faz aquele processo de voltar ou ir para frente, tá? Então aqui, ó, eu vou simplesmente multiplicar 1,496 por 8, né? E aí a multiplicação simples. Esquece essa vírgula aqui, ó, e resolve normal. Tá certo? 8 vezes 6, 8 vezes 3, 24, 24, 24, 48. Então, fica o 8 e sobe o 4. 8 vezes 9, 7, 2. 7, 2 com mais 4 vai dar 76. Fica o 6 e sobe o 7. 8 vezes 4,
8 vezes 2, 16. 16 com 16, 32. 32 com 7, 39. Fica o 9, sobe o 3. 8 com 1, 8. Com mais 3, 11. E aí, ó, agora eu tenho que lembrar de quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 3 casas, então volta 3. Tá certo? Então aqui, galera, eu teria que representar esse número vezes 10 elevado à oitava. Só que aí o que acontece? Eu não posso ter o número 11. O 11 ultrapassou o 10. Então eu volto uma. Toda vez que eu volto, eu tenho que acrescentar 1 aqui. Então, já acrescentando e colocando aqui no resultado final, 8UA é igual a 1,1968 vezes 10 elevado à nona potência quilômetros. Tá certo? Tranquilo, né? Então, assim a gente termina a letra C. Aí vou passar lá para a outra parte. A outra parte é o mesmo esquema de conta de cálculo, só que aí eu não vou utilizar mais o UA. Agora eu vou utilizar o AL, né? Então vamos lá, vamos efetuar o cálculo aí da letra E. Na letra E, eu tenho 1,892 vezes 10 ao cubo quilômetros e quero transformar isso em ano-luz. Para transformar em ano-luz, eu vou ter que dividir esse valor por 1 ano-luz. 1 ano-luz tem esse valor aqui, né? Então vamos lá. Opa, aqui é 13. Então eu vou ter 1,892 vezes 10 a 13 dividido para 2,537 vezes 10 a sexta, certo? Aqui o que acontece? Vai sobrar na parte de cima. Quando eu fizer a subtração aqui, 13 menos 6, vai sobrar na parte de cima. Então o que eu faço? Eu vou cortar, só que aqui em cima, em vez de ser 13, agora vai ser 7. 10 elevado à sétima potência. Tá certo? Da mesma forma que primeiro, nesse caso aqui, a gente resolveu a multiplicação, ó, a gente primeiro aqui resolveu essa multiplicação, depois repetimos aqui a potência do 10 e aí finalizamos com o resultado final. Aqui vai ser a mesma coisa. Nós vamos dividir esse número aqui, vamos ver o que vai dar. O resultado que der nisso daqui eu vou colocar 10 elevado à sétima, tá? Então vamos lá. Para não alongar muito o nosso cálculo, novamente eu vou pegar só esses dois carinhas aqui depois da vírgula, tá? Então eu vou ficar com 189, na verdade 1,89 dividido para 2,53. Tá certo? Mesmo esquema, ó. Desconsidera a vírgula, porque aqui a quantidade de casas depois da vírgula é igual. E aí eu vou efetuar a divisão, né? Qual o número que eu vou multiplicar com esse que vai chegar perto desse? Não tem. Então, aqui já tem um 0, alguma coisa, né? E aí, o 189 passa a ser 1890. Aí vamos lá. Qual o número que eu vou multiplicar que vai chegar perto desse? Vamos tentar o 253 vezes 7, porque vezes 8 vai dar mais de 2.000, né? Vezes 7. 21. 35, 37. 14. 17. Ó, ficou bem próximo, né?
Então, vamos colocar aqui, ó, que é o 7. 7 vezes esse número vai dar 1771. Fazendo a subtração, eu vou ter 10, aqui vai ficar 8, né? 10 menos 1, 9. 8 menos 7, 1. 8 menos 7, 1. 1 menos 1, 0. E aí, para a conta não terminar aqui, que não tem ninguém para baixar, o que eu vou fazer? Vou acrescentar um zerinho aqui e vou efetuar a divisão. 1190 dividido para 253, acredito que seja 4. Vou colocar aqui, ó, 253 por 4. 12, 21, 8, 10. 1012, né? Então aqui, ó, 1012, que é 4. Fazendo a subtração, aqui pega emprestado de novo, vira 8, 8, 7, 1 e 0. E aí continua a resolução, tá? Então, para a gente não se alongar muito, a divisão de 189 para 256, aproximadamente 0,74, tá? Lembrando que esse 0,74 é vezes 10 elevado à sétima, certo? Só que aí tem uma situação. Que situação é essa? O primeiro número, ele não pode ser menor que 1. E aí, ó, eu vou ter que andar uma casa para frente. Então, vamos lá, ó. Aqui eu voltei uma casa e acrescentei 1. Ó, voltei uma, acrescentei 1. Se aqui eu vou ir para frente, eu vou ter que tirar 1, né? Então, não vai ser mais 7. Então, esse número aqui, né, a multiplicação desse número por 10 vai ficar, no caso, andando uma casa para frente, vai ficar 7,4 vezes 10 elevado à sexta. Elevado à sexta por quê? Porque eu andei uma para frente. Andou uma para frente, perde 1. Tá? Então, aproximadamente, esse é o resultado final. Tá certo? Então, vamos lá finalizar a nossa última questão. Vou para a letra G. Eu tenho 3,5 AL. E aí, aqui é muito tranquilo. Se eu quero transformar um número para AL, né, se eu tenho um número AL, se eu quero transformar ele para KM, eu vou efetuar a multiplicação desse valor, 3,5 vezes AL. AL, a gente viu aqui em cima, ano-luz é 2,537. 2,537 vezes 10 à sexta. E aí, para efetuar essa multiplicação, eu vou fazer 2,537 vezes 3,5. Com calma, lembrando que tem as vírgulas aqui, né? Vamos lá efetuar essas multiplicações. 35, 15, 18, 25, 26, 10, 12. Certo? Apaga. Agora eu vou multiplicar todo mundo com 3. 21, sobe 2. 9, 11, sobe 1. 15, 16, sobe 1. 6, 7. Então, a soma disso tudo vai ser 5, 9, 7, 8, 8. Certo? E aí eu vou agora contar
quantas casas eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar 3, vou ter que voltar 4. Então, eu vou ter que voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Assim que a gente efetua a multiplicação. E nesse caso aqui, eu não vou precisar nem andar para frente nem para trás. Por quê? Porque o número ficou entre 1 e 10. Então, o nosso resultado aqui, ó, para a gente fechar a nossa aula de hoje, 8,8795 vezes 10 à sexta. Olha que beleza. Assim, a gente fecha a nossa multiplicação. Só vou confirmar aqui para ver se está tudo certinho. 3,5 vezes 2,537. Ó, que doideira. 3,5 vezes 2,3537. 88795. Beleza. Vamos ver essa divisão aqui, ó. 189 dividido para 253. 0,74, né? A gente só encontrou 2 números aqui, certinho. Deixa eu ver outra, essa daqui, né? Essa daqui é 8 multiplicado por 1,496. 1,496 vezes 8. 11,968. Só que aqui a gente teve que voltar uma e acrescentamos uma ali. E para a gente fechar a nossa divisão, 448 dividido para 149. 3,006. Beleza, certinho. Tá certo, galera? Então, aqui foi mais um auxílio aí na resolução das atividades, tá certo? E aí, lembrando que na próxima aula a gente continua a resolução da número 3 em diante. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!